Começa agora Cases de Sucesso. Entrevistas reveladoras e instrutivas para você também ser uma pessoa de sucesso. Com a consultora empresarial Jaque Buozzi. Começa agora Cases de Sucesso e sempre com o nosso programa com um super convidado, ele que é dono da Ótica Visual, o Eliezer Lemer. Bem-vindo, Eliezer. Obrigado, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco desse momento. Legal, Eliezer. É esse sobrenome assim que eu tive um pouco de dificuldade. Lerman. Isso. Eliezer, qual que é a sua origem? Bom, minha família é italiana, meus avós são italianos, porém, se você puxar no histórico, o sobrenome, ele não tem nada a ver com italiano. A origem mesmo, ela é judaica, que passou pela Alemanha, veio para a Itália e veio para o Brasil. Essa é a grande verdade da origem do sobrenome. Mas, porém, como meus avós são italianos, vieram da Itália, os bisavós vieram da Itália, a gente se consagrou como italianos mesmo aqui no Brasil. Ah, que maravilha. E onde que você nasceu, Eliezer? Eu nasci em São Valentim, no Rio Grande do Sul. É uma cidadezinha pequenininha do interior do Rio Grande do Sul. Porém, a gente residia num projeto de uma hidrelétrica do Rio Passo Fundo, que se chamava Vila Alegre, que hoje até inclusive mudou de nome, hoje é município, hoje lá se chama Entre Rios do Sul, e lá eu vivi até meus 10 anos, né, junto com meus pais, e a gente teve assim uma jornada lá, né. E como que foi? Conta mais pra gente aí, como que foi essa infância, assim, com o que seus pais já eram comerciantes? Então, meu pai, na verdade, é cabeleireiro, quer dizer, barbeiro, né? Que depois de uma época, barbeiro caiu de moda, virou cabeleireiro e agora voltou a ser, tá no auge de ser barbeiro. Meu pai era barbeiro, mas na verdade meu pai começou como minha mãe, eles vieram da roça, né? E eu me lembro que, assim, os primeiros anos da minha infância, não tenho uma lembrança muito clara, mas quando, lá pelos meus 5, 6 anos, meu pai já atuava com uma barbearia, que era anexo de casa, inclusive, né? E minha mãe sempre foi do lar, sempre trabalhou em casa, nunca trabalhou fora de casa. E lá eu vivi nessa vila, né? Onde estudava, onde brincava, onde ajudava a mãe em casa, e meu pai sempre naquela atividade. Além de tudo, meu pai era músico, né? Meu pai tinha uma banda, era um conjunto, na verdade, né? E era baterista, meu pai era baterista. Então, assim, ele tinha bailes, compromissos todo final de semana. Então, a gente tinha, assim, pai em casa só no domingo, né? E, claro, o resto da semana. Sexta-feira à noite, o pai já não estava mais em casa. Né? Que legal, Eliezer. E conta pra gente como que foi a sua infância, e que você você continuou no Rio Grande do Sul, como que foi? Então, eu morei nesse lugar até os meus 10 anos, né? Eu morei lá, morava nessas cidades, nessa vila, e estudava dentro do projeto da usina. Lá tinha uma escola, onde eu estudei da primeira à quarta série, me lembro até hoje, dava uns 4 quilômetros de casa, né, essa escola, e era uma escola que era destinado ao pessoal que trabalhava na usina, porém, como eu tinha um tio que morava lá dentro, ele conseguiu me colocar dentro dessa escola, porque era uma escola que tinha um ensino melhor, até era uma época que ainda se cantava o hino nacional, né, na entrada e na saída, né, que hoje felizmente foi esquecido, mas assim, foi uns momentos, eu posso dizer que eu tive uma infância fantástica, aproveitei muito minha infância, né, fui aquela criança que brincou de carrinho de rolemã, de bola de gude, joguei muita bola, de pé descalço, claro, né. Então assim, quando eu podia, qualquer minutinho que sobrava, eu estava brincando. Isso era muito bom. Conta pra gente aí a história da empresa, como que foi? Então, quando eu vim para o Mato Grosso em 86, o meu pai falou uma coisa para mim que ele reuniu os filhos,
mas eu principalmente que era o mais velho, e ele falou uma coisa assim que eu lembro até hoje. Ele falou assim: seu pai está envelhecendo, a nossa situação era assim, ele não tinha o que dar pra gente. No começo não tinha o que fazer, eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro, né? Trabalhei uns dias, daí eu consegui trabalhar no escritório, trabalhei mais uns dias no escritório e surgiu uma oportunidade na época de eu ingressar no Banco Bamerindos, né? Que era um banco que existia, depois foi absorvido pelo HSBC e hoje pelo Bradesco, né? E dali começou. Trabalhei 7 anos no banco, comecei a trabalhar em Matupá, aí eu vim transferido para Sinop, que trabalhei mais 2 anos, né? E o banco é uma coisa que me chamou muita atenção, porque tinha um amigo meu que trabalhava no banco, ele falava uma coisa interessante, ele falava assim: olha, o banco é uma vitrine, tá? Você está ali exposto, vai aparecer uma outra oportunidade para você. Não que ele não seja um serviço digno, né? Mas a gente sabia que era uma coisa muito passageira. E a partir dali eu comecei também a olhar as coisas de fora, né? Sempre quando eu procurei trabalhar no meu trabalho, mas também olhar o que tinha de fora, né? E foi uma época que o meu irmão, que hoje é meu sócio, ele lá em Matupá, ele começou a trabalhar numa ótica, né? Na verdade, ele começou a trabalhar num laboratório óptico. E ele começou a confeccionar lentes, esse tipo de coisas. E ele sempre trabalhou nesse ramo. E quando eu vim para Sinop, transferido pelo banco, eu fiquei aqui mais um tempo, trabalhando no banco, e ele veio morar para cá. E ele veio trabalhar numa ótica aqui. E depois de um período, saí do banco, fiz outras atividades aqui, e ele continuou trabalhando na ótica. Eu ingressei dentro de outra empresa, ao qual fiquei 10 anos ainda trabalhando nessa empresa, né, uma financeira. E o meu irmão, ele chegou um tempo que ele falou assim: eu estou cansado, né, e eu gostaria de trabalhar para mim. Eu falei: olha, eu gostaria de também montar uma empresa, né? Eu gostaria de me preparar, porque amanhã ou depois talvez eu não vou mais continuar nesse ramo, e eu gostaria de ter um outro caminho. Foi onde que a gente, assim, as ideias começaram a aparecer, e a gente teve a ideia de montar uma empresa que hoje é a Ótica Visual, né? Começamos há 17 anos essa empresa, né? E é uma empresa muito curiosa. Se falar história, é assim, eu acho assim uma loucura. Eu não aconselho ninguém a fazer o que a gente fez, tá? Digo de passagem, né? A gente era meio inconsequente até, né? Por uma falta de experiência ou por ser louco mesmo, né? Quando eu decidi que eu ia montar uma empresa, eu chamei ele, né? E falei assim: olha, eu tenho um dinheiro aí guardado, eu monto a empresa, você vem ser meu sócio, né? Começamos a empresa que hoje está aí. Mas deu certo. Deu certo? Com certeza deu certo. Eliezer, conta pra gente como ser um case de sucesso, como atingir esse patamar. Bom, eu acho que ninguém chega lá se você não for persistente. Esse é o primeiro ponto. Tem que acreditar no que você quer, no que você faz. Quando a gente começou, a gente acreditou. Eu acreditei muito, porque você imagina você começar uma atividade sem capital de giro. Esse foi o primeiro ponto. Eu nunca me esqueço que um representante chegou pra gente e falou assim: vocês vão abrir a empresa? Vamos. Eu falei: vamos abrir. E quanto dinheiro vocês têm? Eu falei: nada. Ele falou: mas quanto vocês compraram? A gente comprou uns 20 mil, acho. E vocês pagaram? Não. E vocês vão pagar como? Vão vender. Falei pra ele: nós vamos vender e nós vamos pagar. Ele falou: vocês são loucos, né? Mas assim, eram outras épocas. Mas eu falo, se você não tem persistência, você não tem visão, você não sabe o que você quer, a tua empresa não vai prosperar nunca,
né? Você tem que ser persistente, tem que, hoje, principalmente, você tem que olhar o mercado, você tem que verificar o que está acontecendo para você poder, pelo menos, ir tomando um rumo, né? Em épocas atrás, as coisas eram muito diferentes, o mercado se tratava uma coisa diferente. Tinha muita gente que montou uma empresa e do acaso deu certo. Hoje não, eu creio que você hoje começar uma atividade, você tem que analisar primeiro, verificar, ver o mercado e principalmente encarar como algo assim, ser perseverante. Você tem que ser muito perseverante. Se você for perseverante e você se profissionalizar naquilo, não tenho dúvidas que você vai ter um bom resultado. Maravilha, Eliezer, fantástico. Acho que deu pra gente entender um pouquinho da sua vida, que foi muito inspiradora, de muito trabalho, de muita dedicação. Acho que é isso mesmo, sabe? É inspirar as pessoas também a entender que envolve trabalho, que envolve dedicação. Claro. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Espero que também ajude, né, as pessoas, a quem quer começar uma empresa hoje, a empreender, né? Sei que é difícil hoje empreender no Brasil, não é fácil, mas é necessário que tenhamos empreendedores para poder a gente continuar a caminhada, né? Se todo mundo desistir, nós não vamos a lugar nenhum. Exatamente, linda mensagem, isso aí. Gente, gostaria de agradecer a Angélica Coifer, que cuidou do meu cabelo, e a Renata, que cuidou da minha maquiagem. E progressão para todos nós. Até mais!